Bom dia a todos, feliz sábado, aqueles que estão aqui, aqueles que nos assistem também. Louvado seja Deus pela sua presença, obrigado Mélissa pela música cantada. E é até interessante que eu não estou combinando, mas quando eu estou indo pregar, estão cantando essa música todo sábado, e eu acho muito legal. Porque eu estava no universitário, a jovem cantou essa música, eu estou aqui e cantaram essa música, e é linda essa música. Louvado seja Deus, e hoje nós queremos também dizer para você que quando nós deixamos o nosso lar, quando nós viemos à casa de oração, quando nós viemos à igreja, tem um propósito, é para o encontro com Deus. E o meu desejo, a minha vontade é que quando você sair daqui hoje, você saia com esse pensamento, que você teve aqui um encontro com Deus. Você vai voltar para casa entendendo que você veio para o encontro e teve um encontro com Ele. Pastor, mas eu não posso ter esse encontro em outro local? Pode. Eu não posso ter esse encontro na minha casa? Pode também. Mas lembra que no jardim tinha um local especial onde Deus vinha todas as tardes. E o homem e a mulher se dirigiam até lá. E era lá que eles tinham esse encontro com Deus. Nesse sábado eu quero falar um pouquinho sobre escolhas. E eu ouvi uma frase uma vez, que eu levo ainda, e vou levar para a minha vida, que diz assim, que cada homem, no sentido humano da palavra, do ser humano, cada homem é arquiteto do seu futuro. E a Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantarmos, aquilo também nós vamos ceifar. Se você planta o que é bom, vamos colher bom fruto. Se plantamos algo que não é bom, não espere que você vai colher boas coisas. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento, em Juízes, capítulo 13, e nós vamos contar uma história muito conhecida. As crianças conhecem essa história, você conhece essa história, mas às vezes você não se aprofundou muito nessa história. E a história da Bíblia é bom quando você se aprofunda nela. Por quê? Porque traz lições maravilhosas para nós. Quando você abrir em Juízes capítulo 13, você vai se deparar a partir do verso 1 com o nascimento de um menino que foi para o livramento do povo de Israel. O nascimento de Sansão foi com um propósito, até porque a Bíblia diz assim, acompanhe comigo, capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou na mão dos filisteus, por 40 anos, era 40 anos de cativeiro. Irmãos, é interessante quando nós lemos a história bíblica, e quando você vê a história do povo de Israel, isso não é legal, mas é chocante. Parece que a maioria do tempo, eles passavam onde? No cativeiro. E não era assim, pegou 6 meses de prisão, pegou 1 ano, eram longos cativeiros, e era 40 anos de cativeiro, 40 anos agora de opressão. E agora, o verso 2 diz, havia um homem, Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher estéril, e não tinha filho. Deus gosta de desafios, Tanta mulher ali, dando à luz talvez diariamente, mas Deus escolhe o quê? Uma família onde a mulher era estéril, porque para Deus é assim, nós pensamos sempre naquilo no possível, Deus sempre age no impossível, naquilo que para nós não tinha como. O verso seguinte diz, apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e disse-lhe, eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz agora, pois guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, portanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a libertar o povo dos filisteus. Interessante isso. Quando alguém por algum motivo ele é cativo, ele é preso, geralmente quando ele procura um advogado, ele espera que a resposta ou aquilo que ele quer ouvir é algo assim, fica tranquilo, vai ser rápido, fica tranquilo, daqui 1 semana ou 2 você está livre, não é verdade? Então pensa bem, esse povo estava cativo, agora um homem e uma mulher é visitado pelo anjo, e o anjo diz, vocês vão ter um filho, e esse filho vai começar a libertar, a livrar o povo desse cativeiro. Irmãos,
matematicamente, vocês sabem, né? Uns podem demorar um pouquinho mais, outros nascem um pouco antes, mas geralmente quanto tempo leva para nascer uma criança? 9 meses. Mas depois de 9 meses, nasce um bebê que não sabe falar, não sabe andar. Então imagina, se esse menino ia libertar o povo, mais ou menos quanto tempo você acha que ia demorar? Uns 20 anos pelo menos, até esse menino nascer, crescer, se tornar um homem adulto. Imaginem, alguém chegando para você, fica tranquilo, daqui 20 anos você vai ser liberto. É muito tempo. Mas esse era o plano de Deus. Deus falou, ele vai começar esse projeto. E agora, essa mulher engravida, e eu imagino a alegria de uma mulher que não podia ter filhos, porque naquela época não é como é hoje. Naquela época, ter filhos era para a mulher o quê? A maior graça que ela pudesse receber. Uma mulher estéril naquela época era tido como uma mulher como? Amaldiçoada. E agora eu imagino a gravidez daquele menino, os cuidados que ela não foi tomando, tudo aquilo que o anjo pediu, eu imagino ela indo além daquilo, mês após mês ali cuidando, sabe, preparando. E eu sei aqui que muitas aqui que são mães, como foi a experiência para vocês? É aquela roupinha, é o enxoval, é tudo sendo muito bem preparado, e não foi diferente, claro, da forma que era na época, mas imagina eles fazendo do melhor. Agora nasce aquele menino, e eu fico pensando como não era o cuidado com Sansão, porque eles sabiam que Sansão era o filho da promessa. Todo cuidado. Sansão, posso pensar que teve assim um dos melhores cuidados, super protegido, bem orientado, bem educado. Sansão era o filho da promessa. Agora ele vai crescendo, começa a frequentar ali o hall do berço lá da igreja, e vai frequentando as salinhas, uma por uma, né? Até chegar agora na fase que ele já estava na unidade de jovens da igreja. E a Bíblia diz que Sansão era um rapaz de bom porte físico, era um rapaz bonito, e eu imagino que Sansão naquele momento era um bom partido para aquelas jovens da igreja. Não tem aquele rapaz na igreja que você olha e diz assim, está aí, um bom partido. Sansão foi o juiz mais novo que começou a julgar a Israel. E eu imagino agora também sendo juiz entre o povo, né? Como os olhares para aquele jovem, né? Talvez as mães da igreja olhando e dizendo assim, está aí, um bom rapaz para namorar minha filha, cristão, um rapaz decente, de boa família, né? Está aí, esse é o rapaz. Então imagina que naquela época talvez alguma jovem da igreja dizia assim, está aí, um bom diácono da nossa igreja, um bom ancião para a nossa igreja, um bom líder jovem para a nossa igreja. Mas um dia, a Bíblia diz, lá já no verso 14, no capítulo 14, desculpa, que Sansão chega em casa. Eu não vou ler toda a história para você, para ganhar um tempinho, e depois você pode ler toda a história. Ele chega e diz para o pai e para a mãe assim, olha, eu tenho uma boa notícia para vocês. E eles dizem, sim, qual é a boa notícia? Ah, vocês não vão saber, eu estou enamorado por uma jovem. Eu conheci uma jovem, eu estive fazendo algumas visitas por aí, que não eram missionários, mas eram visitas, né? E eu conheci uma jovem, e eu me agradei dela. Ela me agradou os olhos, porque ela é uma jovem muito bonita. E eu fico pensando, o pai e a mãe de Sansão, talvez, dizendo assim, meu filho, pera lá, nem fala o nome dela, deixa nós adivinharmos, né? Porque eu já tinha percebido que você estava mesmo assim, arrastando uma asa aí para uma jovem da igreja, então não diga ainda, deixa nós tentarmos adivinhar. E talvez aquele pai dizendo assim, Sansão, essa jovem deve ser a filha do irmão fulano, que ele é o líder dos diáconos da igreja, uma boa moça, uma boa jovem, cristã, de boa família, é essa. Aí Sansão disse, não pai, não é essa não. E a mãe disse, então deixa eu tentar agora eu. Então é a filha do diretor do clube, uma menina de boa, já está também atuando na igreja, é uma menina cristã, de boa família, é essa? Não é essa. E talvez eles tentaram algumas vezes ali, estou contando aqui para você, né, uma história, e Sansão dizia, não é essa. Sansão, então diz assim, não deixa a gente morrer de curiosidade, quem é essa jovem? O que ela faz na igreja? Qual é a função dela lá na igreja? Aí Sansão olha e diz assim, papai, mamãe, essa jovem não é da nossa igreja. Como assim, Sansão? Você esqueceu do propósito? Sansão, você esqueceu da orientação que Deus deu a nós?
Você esqueceu, Sansão, do que a palavra, do que Deus orientou cada um de nós? Sansão, por favor. De onde é essa jovem? Pai, mãe, ela é dos filisteus. Mas os filisteus é quem oprimia o povo. E eu imagino a tristeza no olhar do pai e da mãe de Sansão. E ele disse assim, e eu quero que vocês vão lá na casa dos pais dela e organizem esse casamento, porque eu quero me casar com ela. E eles tentaram, a escritora Ellen White diz que eles tentaram de todas as formas dissuadi-lo, mas sem sucesso. Sabe, jovem, e aqui eu vou falar diretamente para você que é jovem nessa igreja, solteiro, esses cabelos brancos que os seus pais, que os líderes dessa igreja têm nessa cabecinha, isso é experiência de vida. Então nunca ache que você sabe mais do que eles. Ouça os conselhos e atenda. O 5º mandamento tem se cumprido diariamente na vida de muitos jovens, porque não estão honrando mais o quê? O pai e a mãe. Manoá teve que ir com a sua esposa, foi lá, organizou o casamento. Mas por algumas situações, esse casamento teve um fim muito rápido. O tempo passa, e lá no capítulo 16, mais uma vez, Sansão chega e diz, o pai e a mãe, olha, eu novamente conheci uma moça, essa moça agradou muito os meus olhos, e eu quero que o senhor e a senhora vão lá na casa dos pais dela, converse com eles e organize, porque eu quero me casar com ela. Penso eu, quando eu leio a Bíblia, né, às vezes a gente liga uma televisão na cabeça para entender a cena, né? E eu imagino talvez Manoá e sua esposa já olhando um pouco preocupado, porque da primeira vez a experiência não tinha sido muito boa, e dizendo assim, Sansão, essa jovem também não é do nosso povo? É isso mesmo, pai, é isso mesmo, mãe. Ela não é do nosso povo, não. Mas ela é bonita, ela me agradou os olhos. E muitas vezes, tem gente por aí que escolhe somente pela beleza. Somente pela beleza. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui dessa igreja, agora há pouco eu estava ouvindo aqui a leitura de uma agenda e eu vi que tem uma jovem que vai casar. Louvado seja Deus. Quem aqui nessa igreja também, igual a irmã que estava aqui, eu não me lembro o nome, está sonhando daqui mais um tempo, né? Não sei quanto, né? Vamos esperar no Senhor. Também se casar. Quantos jovens solteiros nós temos aqui, adultos solteiros? Deixa eu ver as mãos. Está com vergonha de levantar a mão? Pode levantar a mão. Ninguém vai olhar para trás, não. Agora eles olharam, viu? Amigos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Confie e espere no Senhor. Não, pastor, é porque na minha igreja não tem jovens. No Mato Grosso do Sul nós temos mais de 25 mil membros. Não, pastor, mas na minha igreja não tem. Às vezes não tem porque você é muito exigente e ninguém te agrada. Ou você quer escolher alguém somente pela beleza, e na igreja é assim, nem todo mundo é bem afortunado. Alguns vieram com menos beleza. Mas eu ouvi uma frase um dia, onde um pastor pregava em um congresso de jovens, e ele disse bem assim, se tiver que escolher uma pessoa para se casar, que tem um defeito físico ou um defeito de caráter, case com quem tem um defeito físico, porque tem muita gente bonita por aí, mas tem defeitos gravíssimos. Tome cuidado com isso. Mas para muitos, não, pastor, se não for bonita, eu nem quero. Se não for, pastor, tipo um Brad Pitt, nem vem. Às vezes nem você é tudo isso, e você quer um negócio tão... Verdade. Você vai encontrar pelo menos 3 tipos de gente na igreja. Existem aqueles que são as belas feias, né? É bela por fora, mas por dentro, muito, muito feia. Dessas aí, meus amigos, minhas amigas, fujam. E se tiver o belo feio, fuja também, porque a beleza é só por fora. Existe aquele que é feio, né? É feio por fora e feio por dentro. Esse aí não passa nem perto. Mas existe também aqueles que são os feios belos. Eles não são tão bonitos por fora,
mas são lindos por dentro. É esse que precisa ter um olhar diferente sobre elas. Aí você vai dizer, pastor, mas não tem a Bela? Ah, se você encontrar casos como ela. Mas às vezes não tem para todo mundo. Procure homens e mulheres que servem a Deus independente da beleza. Sansão procurou beleza, ele não procurou caráter, ele não procurou quem servia a Deus. E sabe o que aconteceu? Um dia, os filisteus chegaram para essa mulher e disseram assim, você vai nos ajudar a terminar com o ministério desse homem. Porque Sansão, ele maltratava os filisteus. Imagina, se você ouvir e ler as histórias, o que Sansão fez com aquele povo, sozinho. E agora o casamento acontece. E Sansão agora está casado com Dalila. E Dalila começa, pressionada pelos filisteus, tentar descobrir qual era o segredo daquela força que Sansão tinha. E ela vai tentando uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E sabe o que acontecia? Cada vez que Sansão a enganava, a Bíblia diz que ela chorava. E dizia, você não me ama, você não confia em mim, você não conta para mim. E Sansão disse, não, é porque assim eu nunca fui amarrado com cordas novas. Mas se um dia me amarrarem com cordas novas, eu vou ficar fraco como qualquer homem. E aí ele dorme, ela vai lá com cordas novas e amarra Sansão. Quando ela disse, Sansão, os filisteus estão chegando, a Bíblia diz que ele levanta, quebra aquelas cordas, como se fosse barbante. Aí ela chora e diz, Sansão, você me enganou, você não está sendo honesto comigo. Às vezes eu fico lendo a história de Sansão e penso assim, será que Sansão não percebia que quem não estava sendo honesto era ela? Mas sabe qual é a questão aqui? É que o homem apaixonado fica bobo demais, parece que não enxerga as coisas, e mulher também. Não, Dalila, é porque assim, precisa ter 7 tranças tecidas nos meus cabelos longos, se tiver isso daí eu fico fraco como qualquer outro. E ela fez isso também. E quando ela disse, Sansão, os filisteus estão chegando, Sansão levantava e fazia um estrago entre os filisteus, e ela chorava de novo, se fazia de vítima. Eu imagino, na minha cabeça, naquilo que eu leio, assim, eu fico imaginando ela ameaçando, dizendo, Sansão, você não confia em mim, eu vou embora para a casa dos meus pais, como é que eu vou estar casado com uma pessoa que não confia um no outro? Imagina, a trapaceira exigindo confiança. E um dia a Bíblia diz que ela molestou tanto Sansão, ela perturbou tanto Sansão, que a Bíblia diz que ele ficou tomado por um desejo até de matar. E nesse dia ele falou assim, olha, é o seguinte, nessa cabeça aqui que você está vendo, nunca foi passado navalha. Esse cabelo nunca foi cortado, eu sou nazireu, eu fui dedicado ao Senhor, mas o dia que nessa cabeça passaram a navalha, eu ficarei fraco como qualquer um outro homem desse povo. Deita aqui, Sansão, no meu colo. Sansão deita, né? Apaixonado, né? E talvez com um bom cafuné, ela faz ele adormecer. E dormindo, agora ela chama o barbeiro da cidade. E diz assim, olha, temos que raspar a cabeça dele, porque ele falou que se raspar ele fica fraquinho. E o sono, imagina que sono era esse, né? Porque imagina, se alguém puxa um fio de cabelo seu, você dormindo, às vezes você acorda, tiraram todo o cabelo de Sansão. E agora ele carequinha. Ela diz, Sansão, os filisteus estão chegando, Sansão. E Sansão, em um salto, ele fica de pé e diz, cadê os filisteus? Mas naquele dia, Sansão sentiu algo que ele nunca havia sentido na sua vida. Sabe qual foi? Ele não sentiu mais a força, ele não sentiu mais a presença de Deus que estava com ele. Naquele dia, realmente, Sansão estava fraco. Não porque ele não tinha cabelo, mas porque ele tinha desobedecido uma ordem de Deus. Até porque, você concorda comigo, a força dele não estava onde? Estava na obediência. Não era no cabelo. Todas as vezes que Sansão ficou forte, o texto diz assim, e o Espírito o possuiu. E aí ele matava leão, aí ele era 1000 homens que ele destruía, aí ele era forte. E os homens prendem Sansão, e eu imagino ele tentando se escapar, mas ele não tinha mais força, e agora eles levam Sansão cativo. E sabe qual é a primeira coisa que eles fazem com Sansão? Cegam, furam-lhe os olhos.
Lembra do texto onde ele diz assim: pai, mãe, ela me agradou os olhos, pai. Ela me agradou os olhos. Ela me agradou os olhos. Primeira coisa que eles fazem é furar os olhos de Sansão. Até porque, por mais que ele voltasse a ficar forte, mas um homem cego teria muito mais dificuldade. Furam os olhos de Sansão. Agora, mais do que isso, eles levam Sansão cativo, e lá onde tinha um animal, um burro, um jumento, sei lá que bicho era, girando um moinho, eles tiram esse animal, e quem eles colocam? Sansão. Diz: agora você vai ficar aqui, por tudo que você fez contra nós. E Sansão girava aquele moinho. Quanto tempo? Não sei, mas acredito que o dia todo Sansão estava ali girando aquele moinho. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu imagino a dor dos pais de Sansão, ver o filho naquela situação. Eu imagino o coração daquela mãe que cuidou daquele menino com todo carinho, que fez tudo por ele, que comprou talvez as melhores roupas da época, que cuidou com a melhor comida. Agora vê o filho como um animal girando um moinho. Tudo isso porque um dia desobedeceu a palavra de Deus. Mas eles não podiam fazer nada. Eu imagino o sofrimento daquele pai e daquela mãe, porque não podia fazer nada. E quantos pais aqui têm chorado, como diz minha mãe, lágrimas de sangue, porque vê os filhos em situações difíceis e não podem fazer nada? Quantos? Sansão não podia fazer nada, os seus pais não podiam fazer nada por ele, e agora a vida dele era assim, como um animal. Mas aí eu vou mais além. Agora imagina Deus vendo aquela situação. Porque Sansão era o filho da promessa. Aquele menino nasceu para cumprir um propósito de Deus. Mas tudo tinha dado errado. Não porque Deus não tinha sido fiel à promessa, porque Sansão não foi fiel à promessa. Tudo deu errado. Um dia, os filisteus fazem uma grande festa no templo. E quem era o motivo de zombaria deles? Quem era o bobo da corte? Sansão. E eles disseram o quê? Tragam Sansão. Vamos nos divertir, vamos zombar um pouco dele, né? E eu fico pensando quantas pessoas não maltratavam Sansão, porque imagina, do tanto de filisteus que Sansão maltratou, matou, a família desse povo estava ali. Então imagina que Sansão, quando passava pelo meio daquele povo, cego ainda, era cuspido, recebia tapas, mas era assim a vida dele. Nesse dia, nessa festa, que era uma grande festa, a Bíblia diz que Sansão já estava novamente com seus cabelos um pouco, talvez crescendo, mas como você entende, não era ali o segredo da força dele. E aí lá no final do capítulo 16, a partir do verso 23, a Bíblia conta que Sansão, ele é levado, e lá eles faziam todos os tipos de zombaria, mas no verso agora 27, diz assim, ora, do capítulo 16, o verso 27, ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão era a diversão da festa deles. Verso 28, Sansão clamou ao Senhor, e aqui está a parte mais linda e mais alta dessa história. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, Senhor meu Deus, peço-te que te lembre de mim, e dá-me força, somente mais uma vez. Sansão não pediu para ser liberto, Sansão não pediu para ter a visão de volta, Sansão não pediu para voltar para a casa dos pais. Sansão disse, Senhor, lembra-te de mim, e eu te peço, só mais uma vez, me dê força desta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus. Por os meus olhos, ele diz. Naquele dia, ou naquele momento, a palavra diz que Sansão abraçou as duas colunas do meio do templo, que sustentavam o templo. Quem é engenheiro aqui sabe, né? Que coluna de sustentação é o que mantém, né? E ele foi possuído, mais uma vez, pelo Espírito de Deus. E quando ele começou a abraçar, ou forçar aquelas colunas, eu imagino aquele povo olhando e dizendo assim, coitado, está achando que ainda tem aquela força que tem. Mas o Espírito de Deus o possuiu mais uma vez. E a Bíblia diz que ele começou a empurrar aquelas colunas de um lado e para o outro.
o templo veio abaixo ali. A Bíblia diz que em toda a sua existência, naquele dia Sansão matou mais pessoas do que em todo o tempo que ele viveu na terra. Só que além de matar as pessoas, Sansão também morreu. Não era esse o final para a vida dele. Não era esse capítulo, não era para ser escrito assim. A história de Sansão, ela serve para me mostrar, para você, que Deus escreve a nossa história de um jeito, mas Ele me dá também o livre-arbítrio de mudar o curso da minha história, se eu quiser. Não era esse o final, não era assim que era para terminar. Sansão diz que morra eu, mas que morra também os filisteus. Ali termina a promessa daquele que iria livrar o povo. Mas como Deus disse, ele iria começar. Depois viria outro para continuar. Mas não era assim para terminar. Não era para terminar dessa forma. Não é necessário que você passe por um momento difícil da sua vida, a ponto de perder a vida, ou que alguém perca a vida, para que você tome a decisão de servir a Deus. Porque geralmente é assim. Eu já fiz culto fúnebre, de quando eu estou ali na frente, chega alguém desesperado e começa a conversar ali com a pessoa, o morto, e fazer promessas. Já ouvi quantas vezes isso? Neto chega lá e diz: não, vó, estou triste aqui, mas agora eu vou retornar para os caminhos do Senhor. E às vezes eu fico pensando assim: por que não retornou antes para o vô, a avó poder ver? Por que não retornou antes para os pais poderem ver e se alegrar com isso? Não precisa ninguém morrer para você voltar, para você tomar a decisão de ser um cristão de verdade. Não precisa ficar aleijado, não precisa. Nós podemos seguir o propósito de Deus e fazer as coisas de forma mais simples. 2017, e eu termino contando para você essa experiência que eu vivi. Eu era pastor no norte, e um dia uma amiga minha, quando eu digo amiga porque eu já conhecia ela um bom tempo antes, e ela me ligou e disse assim, ela tinha ficado viúva uns anos atrás, ela disse assim: pastor, eu queria que o senhor viesse conhecer uma pessoa, a qual eu comecei a namorar, e nós estamos pensando em casar, e eu queria que o senhor viesse conhecer essa pessoa, e dar uns conselhos para a gente, fazer uma oração com a gente. Eu disse: claro que eu vou, e eu fui. Naquele dia eu conheci um homem, por nome de Paulo. O Paulo também vinha de um casamento, mas ele não era viúvo, um casamento que não deu certo, porque assim como Sansão, Paulo também teve uma decisão de escolher alguém que não era do povo, e isso trouxe para ele muita dificuldade no casamento. Mas essa pessoa, o Paulo teve 2 filhos, e naquele dia eu conheci o Paulo, e ele me apresentou ali algumas fotos dos filhos, me mostrou o vídeo dos filhos, e os filhos, coisa mais linda, já adolescentes, ele mostrou o vídeo deles cantando na igreja, assim, sabe, vozes lindas, 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 lindas. Mas ele disse: pastor, a minha dor hoje é porque depois da minha separação, a minha ex-esposa, ela não permaneceu na igreja, e ela tem levado os meus filhos cada dia para mais distante do Senhor. Naquele dia eu conversei com o Paulo, ele falou do sonho que ele tinha de ver os filhos na igreja de novo, firmes, e dali eu fui embora. Passou um tempo, o Paulo casou-se, e o Paulo trabalhava em uma cidade vizinha. Toda semana o Paulo ia, ele fazia plantão, ele era motorista de ambulância, ele ia para essa cidade de moto, fazia o plantão dele e voltava, ia e voltava. Mais ou menos um ano depois desse casamento, um dia ela me liga e diz: pastor, eu queria que o senhor me ajudasse, o Paulo sofreu um acidente na estrada, eu queria que o senhor fosse no hospital comigo, e eu fui no hospital. O Paulo tinha sofrido um acidente de moto, ele tinha batido em um animal na estrada, um animal selvagem, né? E o Paulo não estava bem. E esse acidente não ceifou a vida do Paulo, mas deixou o Paulo em uma condição vegetativa. Paulo ficou em cima de uma cama, não falava, não comia, não se mexia. Assim ficou o Paulo. E eu fiquei pensando: essa mulher é viúva, e agora de novo ela está no processo, e ali ela estava viúva de um marido vivo ainda, porque o Paulo estava, e ela cuidando dele. Passou-se quase um ano, um dia ela me liga à noite, desesperada, e eu pensei: o Paulo veio a óbito. Falei: o que aconteceu? Ela disse assim: olha, o pai do Paulo faleceu, e nós precisamos, pastor, que o senhor ajude a gente a fazer o funeral dele amanhã na igreja. Liguei para os anciãos, abrimos a igreja, no outro dia, uma quinta-feira, realizamos ali o culto fúnebre do pai do Paulo, sem o Paulo nem saber que o pai havia falecido, porque ele estava nessa situação. Passou aquela semana, ou melhor, naquele dia do funeral do pai do Paulo, lá estavam os 2 filhos dele. Ela já, uma jovem, ele da fase de adolescente para jovem,
e eu fiz um apelo no geral. Eles choraram, se comoveram, mas arrependimento e remorso são duas coisas diferentes, que outra hora a gente pode falar sobre isso. E eu lembro que eu conheci eles naquele dia, eu não conhecia nenhum dos dois pessoalmente, fui embora, a semana passou, na quarta-feira, parece um filme repetido, a Cecília me liga dizendo assim: pastor, o pior aconteceu, o Paulo não resistiu. Uma semana depois, na mesma quinta-feira, agora eu estar na mesma igreja, praticamente as mesmas pessoas e uns a mais, fazendo o culto fúnebre do Paulo. Nesse dia, os filhos estavam lá novamente, agora bem mais desesperados. E nesse dia eu fiz um apelo, e eu falei o nome dos dois. Diz: fulano e Beltrano, o seu pai sonha em ver vocês no céu. O pai de vocês tem um desejo de um dia reencontrá-lo, então, por favor, fixe os olhos no mestre, volte para Deus e se prepare para encontrar ele. E aí eles choraram muito e tal, mas como eu disse, o tempo passa, o remorso fica para trás e as coisas continuam. Em 2024, eu recebi uma mensagem dessa minha amiga, e ela disse: pastor, dá uma lida nessa matéria. Só para vocês entenderem, essa jovem, ela começou a se apresentar na faculdade, ela tinha uma voz, coisa linda, 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 linda. E na faculdade ela foi ficando famosa, e começou a ser convidada por alguns empresários a fazer algumas apresentações. E nos últimos anos ela estava cantando para grandes palcos, 10, 15, 20 mil pessoas, estava famosa no estado. E eu abri uma matéria de um site muito conhecido, e o que eu li foi assim: cantora fulana de tal morre em acidente automobilístico logo após show na cidade de tal, indo para a cidade de tal. Ela tinha feito um show em uma cidade, depois do show ela terminou, ela e o namorado saíram com o carro para ir para outra cidade, perto, 35, 40 quilômetros, e na estrada eles se chocaram de frente com o caminhão, e ela perdeu a vida ali, tanto ela quanto o namorado. No dia que ela me mandou essa matéria, que eu fiquei lendo, eu fiquei imaginando assim, como vai ser doloroso o céu, para aqueles que quando acordarem, olharem e não verem as pessoas que eles amam lá. E eu não estou dizendo aqui que aquela jovem está perdida. Quem sou eu para definir a salvação de alguém? Até porque o nosso Deus, ele é tão bom, que se em fração de segundo, ou milésimo de segundo, a pessoa se arrepender, Deus salva. Então eu ainda quero crer que ela tenha tido oportunidade. Mas se ela não teve, eu fico imaginando o desespero ou a dor que aquele pai vai sentir, quando acordar e não ver a filha ou os filhos. O que eu quero dizer para você nessa manhã? O inimigo não está de brincadeira. Não se iluda com isso. Eu estava pregando em uma igreja, uns 2 ou 3 sábados atrás, uma jovem me procurou e disse assim: pastor, eu estou voltando para a igreja. O ano que vem, eu disse: o ano que vem? É, pastor. Eu disse: mas como assim? Quem somos nós para determinar tempo? Eu disse: olha, deixa eu dizer uma coisa para você, e não é para você se assustar, mas o inimigo vai fazer de tudo para que você não volte. E ele vai usar todo esse tempo que você está determinando para atrapalhar, para causar algo na sua vida, que talvez até ceifar a sua vida. Ela ficou um pouco assustada e disse: é isso mesmo. E alguns podem dizer: pastor, o senhor está sendo muito duro. Não, nós temos que alertar, nós temos que falar. Não precisa que jovens, pessoas fiquem aí morrendo, para que outros tomem decisão. Não precisa que você sofra um acidente. Lembra que antigamente algumas pessoas usavam uma frase assim: se não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não creio nisso. Eu creio que todos que vão pelo amor, mas em condições diferentes. Mas uma coisa é certa: Deus está chamando todos nós mais uma vez. A história de Sansão, ela nos alerta de uma coisa: as nossas escolhas determinam o nosso futuro. E eu quero ler 2 textos do Espírito de Profecia com você, para você compreender comigo. O primeiro deles está no livro Lar Adventista, na página 460, na segunda parte diz assim, ó: o cuidado providencial de Deus estivera com Sansão, a fim de que ele pudesse estar preparado para realizar a obra que fora chamado para fazer. Sansão foi chamado para fazer uma grande obra. Aí ela continua dizendo assim: mesmo no início da sua vida, esteve cercado de condições favoráveis
para a força física, vigor intelectual e pureza moral. Olha isso daqui, jovens, e adultos também, olha isso daqui. Mas sob a influência de companheiros ímpios, deixou aquele apego a Deus, que é a única salvaguarda do homem, e foi arrastado pela onda do mal. Alguns dizem assim, não, pastor, influência não tem nada a ver. Tem. Se você começa a se relacionar com pessoas ímpias, eles vão influenciar você. Tem. O texto continua dizendo assim, aqueles que no caminho do dever são levados à prova, pode estar certo que Deus os guardará, mas se os homens voluntariamente se colocam sob o poder da tentação, cairão mais cedo ou mais tarde. Não, pastor, eu já tenho 30 anos de igreja, eu estou forte. Quem se coloca no caminho da tentação, mais cedo ou mais tarde vai cair. Olha esse texto, ela diz assim, Patriarcas e Profeta, página 415. 3 vezes Sansão teve prova mais clara de que os filisteus se haviam coligado com aquela que o encantava, a fim de o destruir. 3 vezes ela diz, Sansão teve a prova mais clara. Mas quando fracassava o propósito dela, sabe como ele tratava o caso? Como simples, fazia gracejo e bania cegamente os seus receios. Ele não tinha medo, porque ele achava que na hora ele ia resolver. Quantas vezes eu faço graças, eu brinco com as coisas mais sérias. E o último texto, diz assim, fisicamente falando, Sansão foi o homem mais forte dessa terra, mas no domínio de si, na integridade e firmeza, foi um dos mais fracos. Na força física foi o mais forte, mas no domínio de si, um dos mais fracos. Muitos tomam erradamente as paixões fortes como o caráter forte, mas a verdade é que aquele que é dominado por suas paixões é homem fraco. A verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina, e não pelos sentimentos que os domina. Quando a serva do Senhor escreve isso, eu entendo que ela está dizendo para mim e para você, Deus está te dando oportunidade, e está mostrando para você, todos os momentos, todas as horas, que Ele tem tentado salvar você, e que o inimigo tem tentado destruir. Mas pela graça de Deus, hoje tomaremos uma decisão, de cumprir o propósito nessa terra, para o qual nós somos chamados. Você não nasceu por um acaso, você nasceu porque Deus permitiu, e Deus permitindo o meu e o seu nascimento, deixa eu te dizer uma coisa, você tem um propósito só depois de ter nascido. Sabe qual é o propósito? Louvar e engrandecer o nome do Senhor. Foi para isso que nós nascemos aqui. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha vida, o senhor não sabe da minha história. Eu não sei mesmo, mas Deus sabe, Deus conhece. Pastor, o senhor não sabe, o senhor está falando aí, mas eu tenho um monte de coisa para resolver, antes de fazer um pacto, uma decisão com Deus. É tudo isso que o inimigo quer ouvir. Não, hoje não dá. Eu tenho um monte de coisa para resolver, e sempre ele vai colocar mais coisa, sempre ele vai atrapalhar mais, para que você não tome essa decisão. Hoje é o dia de Deus, o amanhã não pertence a Deus, hoje é o dia de Deus, e que eu e você hoje tome uma decisão, dizer, Senhor, a minha vida está do jeito que o Senhor está vendo, a lição dessa semana foi sensacional, Senhor, meu coração está aí, eu nem consigo te entregar, mas por favor me ajude a conseguir entregar ao Senhor meu coração. Então que nessa manhã, se você tem o desejo de falar assim, eu nem sei como fazer isso, mas eu quero entregar mais uma vez o meu coração a Ti. Eu já estou nessa caminhada, Deus, eu já fui batizado há 30, 40, 50 anos, ou há menos tempo, mas eu quero entregar meu coração a Ti mais uma vez. Se você quer tomar essa decisão, eu gostaria de convidar você para ficar em pé. E se você está aqui, mas você ainda não tomou essa decisão, e você quer ir embora dizendo assim, Senhor, eu quero, a partir de hoje, que o Senhor me ajude a entregar o meu coração a Ti. Eu não quero ter um final como teve Sansão, mas eu quero aquele final onde o Senhor um dia vai vir buscar aqui o teu povo, e eu vou estar no meio desse povo. Esse é o final que nós queremos, para os nossos filhos, e os filhos da nossa igreja. E você que é pai, você que é mãe, não desista de clamar, de orar pelos seus filhos. Não desista. Pastor, está difícil, ore. Pastor, está complicado, ore. Ore, sabe por quê? Porque se tem alguém interessado na salvação dos seus filhos, é Deus, e Ele vai fazer de tudo para que eles voltem. Então nessa manhã eu quero orar pelos filhos dessa igreja, que estão nessa igreja, mas também quero orar por aqueles que às vezes não estão aqui, mas eu vou pedir para que o Espírito Santo vá atrás deles, incomode eles,
e o mais breve possível tragam eles de volta. Feche seus olhos. Grande Deus e eterno Pai, nessa manhã nós aprendemos um pouco com a experiência de Sansão. E Deus, nós queremos sim servir ao Senhor. Nós não queremos tirar o curso da nossa vida das suas mãos. Nós não queremos sair do propósito qual o Senhor nos escolheu. Por isso nessa manhã nos consagre mais uma vez. Nós temos aqui uma igreja que está em pé, pedindo a reconsagração, pedindo sabedoria, pedindo firmeza nas decisões, e mais importante, Deus, pedindo que o Senhor nos ajude a vencer o inimigo todos os dias. Nós temos aqui pessoas em pé, Deus, que talvez estão no vale da decisão, não consegue ainda definir. Oh Deus, por favor, que nessa manhã o Espírito Santo possua a vida dessas pessoas, seja lá qual for o motivo que está impedindo, mas que as correntes sejam rompidas, que os grilhões sejam retirados, e que eles possam tomar essa decisão e se entregar a Cristo através do santo batismo, enquanto é tempo. Não quero aqui ser sensacionalista, mas nós conhecemos e sabemos que o inimigo não está de brincadeira. Nessa manhã, Deus, nós queremos mais uma vez pedir ao Senhor, garanta a nossa salvação, garanta mais uma vez o direito de estarmos um dia na eternidade contigo. Por favor, nos ajude, salve a nossa família. E de uma forma muito especial, eu quero orar por aqueles filhos, Deus, que não estão aqui hoje. Aqueles que muitos pais aqui eu sei que choram e oram para que eles retornem. Pai, que nesse momento exato, o Espírito Santo esteja incomodando essas pessoas. Que anjos poderosos estejam lá visitando essas pessoas e os ajudando a fazer o caminho de volta, ajudando a retornar. Oh Deus, por favor, não permita que nenhum deles se perca, mas que todos retornem e tenham o privilégio de morar com seus familiares na Canaã Celestial. Mais uma vez, entregamos a nossa vida em suas mãos e oramos, já agradecidos, em nome de Jesus, e todos dizem, amém.